Chanceler brasileiro diz que não tem ideia de quando poderá tirar brasileiros de Gaza. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o governo brasileiro ainda não tem perspectivas de data para a repatriação do grupo de brasileiros que está na faixa de Gaza, epicentro do conflito sob bloqueio israelense. Segundo Vieira, as negociações com autoridades de Israel, Palestina e Egito continuam, mas o momento da abertura da fronteira entre Gaza e o Egito, que é a única possível para a saída dos brasileiros, depende de uma série de questões, incluindo o cessar-fogo entre as partes em conflito. Só existe uma fronteira possível, que é entre a faixa de Gaza e a península do Sinai, no Egito. A abertura não há uma perspectiva de ser. Por isso, eu já falei 2 vezes com o ministro do Egito, pedindo que, não sendo tão numerosos os brasileiros, que seja feita de maneira mais rápida, no momento em que for aberta a passagem para todos. Mas aí, quanto ao momento da abertura, depende ainda um pouco de uma série de sugestões. Depende dos dois lados, tanto de Israel e também das autoridades em Gaza, quanto do lado do Egito. Para haver uma passagem ordenada também, ainda acrescentou. Ainda de acordo com o chanceler, há cerca de 5.000 civis de diferentes nacionalidades aguardando a abertura do posto na fronteira Gaza-Egito, além das dificuldades de negociação diplomática em meio à guerra. Há ainda problemas operacionais, como a falta de guichês suficientes para a passagem de todos os civis. Por essas questões, todas práticas, ainda não foram abertas as passagens e não pôde haver ainda a saída dos brasileiros e outros nacionais. Não temos ideia. Estamos trabalhando intensamente com as autoridades egípcias e também do outro lado, para que isso aconteça no mais rápido prazo possível. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e o chanceler Mauro Vieira estão em negociações com representantes do governo do Egito, de Israel e da autoridade palestina, na tentativa de garantir um cessar-fogo. A medida é fundamental para que um ônibus com brasileiros deixe o território palestino em segurança, apesar dos esforços do primeiro escalão, entre os pontos que dificultam o processo de repatriação desses brasileiros estão os bombardeios em meio ao bloqueio israelense até que o Hamas libere os reféns. A preocupação no Egito também é um êxodo em massa de palestinos, causando uma crise de refugiados no país. A operação foi acompanhada e monitorada desde o primeiro momento pelo presidente Lula pessoalmente, que recebia diariamente informações sobre a evolução dos voos e o número de passageiros que chegavam, e que ele, durante esses dias, teve uma série de contatos por telefone com chefes de Estado da região. Eu também conversei com vários dos meus homólogos e ontem mesmo falei com o ministro do Exterior do Egito para tratar da questão de Gaza específica, sempre fazendo apelos pela saída dos brasileiros com toda a presteza e com toda a celeridade. E também facilidade. O gabinete de crise aqui no Ministério se reuniu ontem ainda mais uma vez e transmitimos, como disse, diariamente informações ao presidente. Estamos agora ainda pendentes da solução da outra vertente da operação, que diz respeito à Palestina, ao território a região de Gaza. Há cerca de 30 ou 32 brasileiros, o número variou ao longo desses dias. Esse transporte será feito também, obviamente, pela FAB, a partir do Egito, uma vez que os brasileiros tenham sido autorizados a cruzar a passagem de Rafah e possam ser levadas pela nossa embaixada no Cairo até um ponto de embarque. Esses brasileiros já foram transferidos da localização inicial que tinha, que era no norte da faixa de Gaza, para uma localidade próxima da passagem de Rafah. Estão divididos em 2 grupos, um grupo com
16 pessoas, entre crianças, mulheres, idosos e, evidentemente, adultos, homens, e estão a 1 quilômetro da passagem, e outro grupo se encontra um pouco mais distante, mas também numa distância de, no máximo, 10 quilômetros, que poderão ser, no momento que seja anunciada e confirmada a abertura da passagem, serão rapidamente transportados por veículos já contratados e alugados pela Embaixada do Brasil em Ramala para fazer esse transporte até o ponto de fronteira, e depois a Embaixada no Cairo tem já também todo o esquema montado para o transporte após a passagem de Rafah ser efetuada e, portanto, dentro do território egípcio, serão transportados para onde as autoridades locais egípcias determinem, a um ponto que é mais próximo, ou talvez tenha que ser no Cairo, que é uma viagem um pouco mais longa, mas toda a parte de infraestrutura está já decidida à espera desses brasileiros. E volto a dizer, temos feito, o presidente falou com o presidente do Egito, o Sisi, eu falei ontem com o ministro Sameh Shoukry, pedindo que o apoio para que os brasileiros possam ser evacuados assim que essa passagem for aberta. Estão chegando 220. Quanto aos formulários, eu não tenho esse número exato. A nossa embaixada em Tel Aviv que tem, pelas nossas informações, ainda há um grupo de cerca de 150 brasileiros que estão interessados, e isso seria necessário mais 1 ou 2 voos. Eu vou deixar que essa informação seja dada pelo ministro Zé Múcio ou pelo brigadeiro Damasceno, comandante da Aeronáutica, mas só explicar que a embaixada em Tel Aviv distribuiu esses formulários, tem recebido e tem, inclusive, organizado uma ordem de prioridade as pessoas que têm mais necessidade, crianças ou idosos, pessoas com doença, enfim. E que a informação que eu tenho diretamente é de que ainda haveria cerca de 150 em Israel que manifestaram vontade de vir. Ministro Múcio, por favor. Logo no início da operação, havia-se uma quantidade muito maior do que nós temos hoje. Isso foi feito aqui pelo Itamaraty, muito bem conduzido pelo Ministério das Relações Exteriores. Acho que passamos até de 2.000, né? Nós ficamos apenas sendo demandados para organizar os voos. De repente, não sei se o problema em Tel Aviv diminuiu, porque muitos desistiram. Acho que alguns fizeram duplo registro. Sei que nós temos hoje, aqui no Brasil, 916, 221 estão chegando, há um saldo de 150, contando com esses 30 que nós desejamos muito que sejam liberados lá da faixa de Gaza. O governo do presidente Lula, e ele pessoalmente, tem feito grandes esforços, tem falado com vários chefes de Estado. O presidente Lula falou especificamente com o presidente de Israel, com o presidente do Egito e com o presidente da Autoridade Palestina. Eu falei também com os ministros do exterior do Egito e de Israel. Estou para fazer hoje ainda uma ligação para o ministro da Autoridade Palestina. Os brasileiros que estão em Gaza, eles estão sendo atendidos pela Embaixada do Brasil em Ramala, mas à distância. Mas foi possível colocar automóveis à disposição, caminhonetes, para levá-los, deslocá-los do ponto onde estavam inicialmente até esse lugar mais próximo, perto da passagem. Só existe uma passagem possível, que é na fronteira entre a faixa de Gaza e a Península do Sinai, no Egito. Não há uma perspectiva, estamos desde o início, por isso já repetimos, inclusive, as gestões. Eu já falei 2 vezes com o ministro do Egito, pedindo que, inclusive não sendo tão numeroso os brasileiros que estão lá, que seja feita da forma mais rápida, no momento que for aberta a passagem para todos. Mas aí,
Quanto à abertura e o momento que vai se dar, depende ainda um pouco de uma série de questões, depende dos dois lados, tanto do lado de Israel e também de Gaza, das autoridades em Gaza, como do lado do Egito, para chegar a um acordo que hora e sair, haver uma passagem ordenada também. Segundo informações, haveria cerca de 5.000 nacionais de diferentes países desejando sair. Nós temos um grupo de 32 e também as passagens são poucas, os guichês de atendimento. Então, por essas questões todas práticas, que ainda não foram abertas as passagens, que não pôde haver a saída dos brasileiros e dos outros nacionais. Não temos ideia, estamos trabalhando intensamente e com as autoridades egípcias e também do outro lado para que isso aconteça no mais rápido prazo possível. Gravíssimo. Metralhadoras furtadas do Exército de São Paulo podem derrubar aviões, dar 600 tiros por minuto. As 21 metralhadoras supostamente furtadas do Arsenal de Guerra de São Paulo, em Barueri, têm capacidade para derrubar aviões, disparar 600 tiros por minuto, perfurar blindados e atingir alvos em até 6 quilômetros de distância. A contagem de armas no quartel notou a ausência de 13 metralhadoras norte-americanas calibre 50, com capacidade para derrubar aeronaves e disparar entre 450 e 550 tiros por minuto. As outras 8 eram belgas calibre 7,62 com capacidade entre 670 e 700 tiros por minuto. O armamento é avaliado em 800 mil. Segundo o Exército, as armas estavam inservíveis, não funcionavam de modo adequado ou tinham sido recolhidas para manutenção. As investigações sobre o suposto furto de metralhadoras do Exército. Exército investiga se foi vítima de um furto, um desvio, ou se ocorreu um erro na contagem anterior das armas. Por causa das investigações, 480 militares de todas as patentes estão impedidas de deixar o quartel há mais de uma semana. Alguns já deram depoimento sobre o caso. Este foi o menor desvio de armas de uma base do Exército Brasileiro desde 2009, segundo o Instituto Sou da Paz. Naquela ocasião, 7 fuzis foram roubados de um batalhão em Caçapava, São Paulo. A polícia conseguiu recuperar todas as armas e prendeu suspeitos do crime, incluindo o militar. O Exército também investiga se, em caso de furto, houve uma falha de segurança que permitiu o roubo das metralhadoras ou se algum militar cooperou com o crime. Militares estão dando como certo que as armas que sumiram do Arsenal de Guerra de São Paulo foram parar nas mãos dos narcotraficantes. As armas desviadas do Exército Brasileiro são artefatos de grande poder de fogo, metralhadoras que conseguem atingir alvos de forma efetiva a até 2 km do local de disparo, perfurar blindagem, perfurar veículos, perfurar paredes. Por isso, o desvio dessas armas deveria ser motivo de preocupação para toda a sociedade. Para a população em geral, o maior risco é que essas armas sejam utilizadas em eventos de roubo a banco, que a gente chama de novo cangaço, porque você pode ter civis, vizinhos de locais que estão sendo roubados, atingidos por esse tipo de arma. Para além disso, a gente tem roubos a carros fortes feitos em rodovias, em momentos de grande circulação, onde a utilização dessa arma também coloca em risco as pessoas que estão ali circulando. Mas o principal risco dessas armas é especialmente crítico para os policiais que estão atendendo ocorrências, essas ocorrências de grande envergadura, para quem trabalha, por exemplo, em presídio, porque essas armas podem ser usadas em tentativa de resgate de presos, e especialmente para servidores públicos que combatem o crime organizado. Eu estou falando de policiais, juízes e juízas, promotores e promotoras que estão ameaçados por conta da sua atuação contra o crime organizado e que mesmo com escolta ou carros blindados não estão seguros com esse tipo de arma na mão do crime organizado. Então o que a gente espera é que o Exército Brasileiro
chame e convide outras instituições como Polícia Civil, Polícia Federal, para que possam rapidamente identificar os responsáveis por esses desvios e principalmente recuperar essas armas o mais rápido possível. ONG ligada a Marina da Silva recebeu 35 milhões do Fundo Amazônia e gastou 80% com consultorias e viagens. A ONG Instituto de Pesquisas Ambiental da Amazônia, IBAM, ligada à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu 35 milhões do Fundo da Amazônia em 2022 e gastou 24 milhões desse montante com consultorias e viagens. Alemanha e Noruega são os maiores doadores do fundo. Os gastos constam em documentos da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, das ONGs. Conforme o diretor executivo do IPAM, André Guimarães, Marina ocupa o cargo de conselheira honorária da ONG. Guimarães presta depoimento à CPI que investiga o terceiro setor. A CPI levantou dúvidas sobre a atuação da ministra, isso porque Marina supostamente privilegia ONGs ao facilitar a distribuição de dinheiro do Fundo Amazônia para essas organizações. Marina também compõe o comitê orientador do fundo, de acordo com a comissão. CPI fala em relação promíscua entre Marina Silva e ONG durante depoimento da CPI. O relator, Márcio Bittar, afirmou que a relação entre as ONGs e integrantes do governo Lula, como Marina, é promíscua. O posicionamento é o mesmo do presidente da comissão, Plínio Valério, que reiterou essa postura em outras sessões. A CPI das ONGs tem como objetivo investigar as atividades das organizações não governamentais no Brasil e a alocação de recursos para essas entidades. Marina Silva, uma figura política notável que já ocupou o cargo de ministra do Meio Ambiente, tem sido central nas discussões da comissão em relação ao Fundo Amazônia. Senador Plínio, a CPI das ONGs se reúne hoje mais uma vez, né? Parece que vocês vão ter que tratar sobre alguma fraude que está acontecendo nos dados sobre indígenas. Isso, hoje nós vamos trazer o depoimento da presidente na região norte, da nação mestiça, e ela vai confirmar aquilo que a gente estava dizendo, que estão transformando pardos e mestiços em indígenas, por isso que dobrou o número de indígenas no país. As vantagens que estão sendo oferecidas para os ribeirinhos se transformarem em indígenas. Eu acho que é um depoimento muito contundente. E também vamos falar de algumas informações que vem no relatório da ABIN e mostrar qual a ONG que a ministra Marina Silva pertence. Ela é do conselho de uma ONG e não se afastou para ser ministra, o que é ilegal. Você acha que essa manipulação de dados, ela faz com que o governo gaste mais alguma coisa assim? Não, faz com que o Brasil seja imobilizado. Eles têm 10 mestiços, 10 pardos num local, eles transformam em indígenas. Aí mais 10 no outro, aí passa a ter a pretensão de que aquilo é uma área indígena. E a partir daí a Justiça Federal dá uma cautelar, não se pode mais mexer em nada porque aquilo é uma área indígena. É esse movimento que essas ONGs com dinheiro internacional estão fazendo no país, imobilizar o país. Então, atrapalha principalmente a questão agrária, a questão da produção agrícola. Da produção agrícola principalmente, mas também do fato de deixar isolada aquela área que tem recursos minerais, que o Brasil não possa utilizar o seu potássio, sua cassiterita, seu ouro, que não possa usar o seu petróleo, principalmente no Amazonas a questão do potássio. Essa trama está sendo executada já há décadas no Brasil. Muito obrigado, senador. Tragédia injustificável, diz Lula sobre ataque ao hospital em Gaza, que deixou centenas de mortos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como tragédia injustificável o ataque a um hospital na cidade de Gaza, no norte da faixa de Gaza, que deixou centenas de mortos entre pacientes, profissionais de saúde e também voluntários. Lula reiterou o apelo para que o confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que controla o território de Gaza, não faça mais vítimas entre a população civil. O ataque ao hospital é uma tragédia injustificável, disse ele. Guerras não fazem nenhum sentido.
Vidas perdidas para sempre. Hospitais, casas, escolas construídas com tanto sacrifício, destruídas em instantes. Refaço esse apelo. Os inocentes não podem pagar pela insanidade da guerra. O conflito na região teve início após o Hamas realizar um ataque terrorista em Israel, e desde então realiza uma ofensiva militar contra Gaza. Lula dedicou os últimos dias a conversas com autoridades de outros países, a fim de liberar um corredor humanitário entre Gaza e o Egito. Até o momento, a passagem não foi liberada. O governo tenta retirar um grupo de brasileiros que está em Gaza e deseja retornar ao Brasil. Já em Israel, a Força Aérea Brasileira tem realizado voos de repatriação. A proposta brasileira reforça a necessidade de abertura de um corredor em Gaza para retirar pessoas e enviar medicamentos e também alimentos. يا الله يا الله مستشفى مش فنديزي مش فنديزي يا رب الحمد لله. يا الله يا الله مستشفى مش فنديزي مش فنديزي يا رب الحمد لله يا رب بابا بس يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مستشفى مش فنديزي مش فنديزي يا رب الحمد لله يا رب بابا بس يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مستشفى مش فنديزي مش فنديزي يا رب الحمد لله يا رب بابا بس يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مستشفى مش فنديزي مش فنديزي يا رب الحمد لله يا رب بابا بس يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مستشفى مش فنديزي مش فنديزي يا رب الحمد لله يا رب بابا بس يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مستشفى مش فنديزي مش فنديزي يا رب الحمد لله يا رب بابا بس
الله يا الله يا الله يا الله مستشفى انجليزي مستشفى انجليزي يا رب الحمد لله يا رب بابا بس يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مستشفى انجليزي مستشفى انجليزي يا رب الحمد لله يا رب بابا بس يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مستشفى انجليزي مستشفى انجليزي يا رب الحمد لله يا رب بابا بس